Boa noite, terceira série do ensino médio. É muito bom estar aqui novamente. Sexta-feira, eu, professora Mara, junto com a professora Juliana, para mais uma aula de educação física. E aí, Ju? E aí, terceirão? Vocês sabem que eu amo vocês, né? Olha, eu sabia que isso ia acontecer, gente. Meu brinco, ó, despencou. Mas tá bom, vai ficar lá agora, porque eu não vou abaixar aqui, tipo, meio que desajeitada pra pegar o brinco. Eu fico com um brinco, sim, com um brincudão que fica bonito, ó. Tá bom. Vamos, gente. Terceirão, última aula do dia. Sextar, feliz da vida. E pra sextar feliz da vida, Mara, o que a gente tem hoje? Hoje nós temos uma aula especial. Então, como o tema da aula especial, nós vamos fazer uma entrevista. Então, para ter uma entrevista, precisamos de um convidado. Ju, a que se refere? Vamos lá. Então, antes de falar o que refere, eu vou falar mais uma vez, apesar que, ó, ninguém perguntou dessa vez, porque desde a primeira série a gente está vindo ainda com essa aula especial. No cronograma, se a gente pensar assim, 15, semana sim, semana não, semana sim, semana não, seria arte. Porém, nós não tivemos educação física no dia 16 e nem no dia 30. Então, a aula do dia 16, ela foi empurrada para hoje, que era uma aula especial da semana do Dia das Crianças, porque eu ainda peço presente para o meu pai, porque eu sou criança, eu tenho, sei lá, 10 anos, enfim. Vamos lá. A aula, a gente vai falar um pouquinho para vocês, alunos, sobre esse mundo do futebol. Ah, mas o que, professora? Sim, como passar numa peneira, como ser um jogador de futebol. E nada mais do que menos, a gente precisava de um convidado especial, né, Mara? Isso, e esse convidado especial, ele se chama Marco Fonseca. Vamos falar só um pouquinho sobre ele, Juliana? Vamos sim. Ele é professor de educação física. Isso, pós-graduado em biomecânica, avaliação física e prescrição de exercícios. Sócio proprietário de escola de futebol. Ele é treinador de futebol também. E personal trainer. Opa, ficou um jogral bonitinho aí, né? Você viu que bonito? E a gente, assim, de calça jeans, Então, salto alto, na aula de educação física? Hoje, né, para essa aula especial, estamos de calça jeans, não vamos fazer prática, então hoje pode. E assim, ó, muito legal, muito importante a contribuição dos professores em trazer as questões dos alunos, em trazer questões que enriqueçam a aula, né? E, Mara, só o professor de educação física pode assistir essa aula? Não, desde a primeira série nós temos a presença aí dos professores de arte, apareceu professor de língua portuguesa, professor de física também, se não me engano. Então, todos que estão aí assistindo a aula da terceira série, fiquem, porque se interessou, quer mandar também seus apontamentos ou questões, o professor Marco vai ter prazer em responder a vocês, tá bom? Eu, para que ele possa subir ao palco, vou ficar lá no canto, aguardando as interações e as respostas dos alunos e de vocês no chat. Tá bom? Então, eu me despeço e no final eu volto. No final, não. De uma parte da aula, volto com as interações e no final para me despedir de vocês. É isso tá? aí, Mara. Tenha uma boa aula. Eu vou ficar de olho em você, viu? Eu vou descer. Foge não. Eu vou descer. Tchau. Foge não, porque hoje a aula, para o terceirão, vocês alunos aí, professores, todos, a aula é feita de coração para todos vocês, né, Promarco? Boa noite, garotada do terceiro aí, meninos, meninas, pais, professores. A torcida comemorou. A torcida comemorou aí. Bom demais, né, gente? Ó, vamos sentar? Vamos. Pra gente ficar elegante, assim, ó. Olha, já começou a chegar pergunta, viu, Mara? O pessoal é chique demais aqui, olha, deu... E olha, a pergunta linda. Aluno perguntando, tem a série, a escola. Lindão, viu? Vamos lá. Eu vou começar fazendo algumas perguntas. E aí vocês já vão pensando aí de que maneira vocês podem complementar, o que querem saber mais. É importante a participação de vocês nessa aula. Vamos lá, Promarco. Eu vou participar de uma peneira. O que eu preciso saber? Tipo, olha, eu estou indo para uma peneira. O que é uma peneira? O que vai acontecer lá? O que eu vou encontrar lá? Então, uma peneira
onde vai ter vários atletas ali querendo fazer parte do clube onde a peneira foi aberta, né? A primeira coisa que você precisa fazer para poder participar de uma peneira é ter atestado médico em mãos. Atestado alegando que você está apto a praticar atividade física. Ali na peneira você vai praticar atividade, o futebol, né, o esporte. Então, a primeira coisa a se fazer é atestado médico dizendo que está apto a praticar atividade física. Muito bem. Isso é importante, gente, porque eu acho assim, gente, eu tô aqui, acordei, plim, vou lá fazer uma peneira. Existe um preparo, não é de uma hora para outra e assim, de vontade própria. A gente tem que ter, sim, um esforço e um objetivo. É bom falar com o terceirão, ô Marco, porque a gente já começa a falar de igual para igual, porque eles são praticamente adultos, né? E aí a gente pode falar assim, ó, é isso, não é isso e pronto. A conversa é muito mais direta. Então a gente vai ter uma conversa franca aqui. A ideia não é destruir sonhos de ninguém, é colocar assim, esse é o teu objetivo, então vai atrás. Mas tem esse ponto e esse. E aí, o primeiro, de que maneira acontece essa preparação para uma peneira? O meu aconselhamento sempre para ir fazer a peneira, você tem que procurar uma escola de futebol séria, para poder ser preparado para que você vá lá e faça um bom trabalho, né? Apresente um bom futebol. Isso não precisa ser uma escola pública ou uma escola particular, né, privada. Tem muitas escolas particulares boas, muitas escolas públicas boas. Então, cabe você procurar uma escola pública aí, ou uma escola particular, sendo uma escola de futebol séria, e começar a sua preparação para ir para essa peneira aí. Ah, legal. Só que assim, tem a questão da idade, né? Eu comentei nas outras aulas, eu conheço o trabalho do professor Marco a fundo, porque ele é professor da escola, ele é proprietário da escola onde os meus filhos estão. Então, eu pesquisei aí, né, a gente, professor de educação física, a gente quer saber se realmente a gente está colocando no lugar adequado. Aliás, todos devem fazer isso, independente se é professor de educação física ou não. Ver a idoneidade, ver se o local é legal, é sério, tem os objetivos que a gente procura. E eu levei meus filhos. Na época, era mais, um tinha 10, outro tinha 5, né? O de 10 anos já tinha passado para peneira. E o de 5, eu já estou assim, e aí, Marco, quando você vai levar meu filho para a peneira? É verdade. Futebol realmente está cada vez mais precoce, né? O esporte em si, o futebol está seguindo o mesmo padrão. Mas, normalmente, assim, as avaliações começam quando faz 7 anos, para começar a disputar futsal. O futsal já tem aquela interação já a partir dos 8, né? Categoria sub-8, mas o aluno que for entrar ali, tanto menino como menina, tendo 7 anos ali, já começa a ter peneira assim para clubes, né? E até que idade, Marco? Assim, eu tenho... Ai, gente, eu não vou falar. Quase que eu falei pela segunda vez a minha idade. Não, eu tenho 28. Você não vai dar risada. Posso fazer a peneira? Pode ser que tenha sim, Ju. Eu não conheço nenhuma para 28, mas já vi algumas aí para 25, 23 anos aí. Peneiras para fazer high school aí, estudar fora do país. Então é algo bem legal que o futebol vem tendo essa vertente aí de poder fazer mais de 20 anos aí, tá fazendo uma avaliação para poder jogar futebol. Embora sim, os 17, 18 anos é uma idade de teto já alto para estar entrando num clube, principalmente se você não tem uma bagagem, né, já não jogou em alguma categoria de base em algum clube, mas não é um sonho que tem que parar de se ter. Passou dos 19, tem o sonho, tá tentando ser jogador de futebol, é mais difícil, mas nada é impossível, né? Porque a gente agora está falando com alunos que têm ali 16, 17, 18 anos, né? Que já estão ali na idade, teoricamente, para despontar
Isso, no normal, limite. É no teto já ali, né? Aos 18 anos, quando já está numa base, fica mais tranquilo, né? Não assim de ficar tranquilo de não se dedicar ao esporte, mas de já estar ali, estar no meio, mas tem as peneiras aí até uns 23 anos, que já são para estudar em faculdades e jogar para o clube, para o time, então existem essas vertentes. Legal, Marco. E para eu entrar num time, a única forma é através das peneiras? Não, a gente consegue ver alguns casos aí que o atleta está jogando uma pelada, né, como nós brasileiros gostamos de dizer, e acaba sendo visto por algum captador aí de atleta e vai fazer logo uma avaliação no clube. Já pula a peneira, né? Já vai fazer direto um teste no clube e por conta de ter sido visto pelo captador. Então, já é avaliado pelo próprio treinador. Então, é uma das outras formas de se entrar em algum clube aí. Isso é legal, né? Aquela coisa de você estar no lugar certo, na hora certa. Eu fico Exato. imaginando assim, tipo, eu tô lá jogando futebol e passa alguém na rua e me vê. Exato, tá ali se divertindo e tava exatamente o que você disse, tá no lugar certo na hora certa, né? Um outro aspecto que eu acho que é legal a gente citar de captação de novos talentos, não só para o futebol, mas é dentro das escolas, né? Com certeza, o professor de educação física tem uma grande importância aí justamente nisso, em captar esses atletas, falar com os pais responsáveis e indicá-los para as escolas aí da respectiva modalidade. Tanto é que a gente tem um campeonato chamado GESP, que ele estoura, ele desponta bastante atletas. A gente teve atleta, eu recordo de um atleta de atletismo, que ele foi até para o Sul-Americano, e isso é legal, que surgiu de dentro das escolas estaduais ali, dentro do chão da nossa quadra querida ou do nosso espaço de atividade física e de esporte. Mas, Marco, voltando aqui para nossa linha de raciocínio, você falou a respeito de como é uma peneira e como eu devo me preparar. Eu queria saber muito, assim, quais são os cuidados que eu devo ter? Eu posso ter uma vida assim, por exemplo, só comer fast food, treinar de vez em quando, dormir pouco. Não, para conseguir chegar e ser um atleta, tem muitos obstáculos aí a ser superados, né? É muito difícil a trajetória de um atleta, porque você precisa se restringir de algumas coisas que às vezes os adolescentes da sua idade fazem, você não vai poder fazer. Por exemplo, você vai precisar ter uma dieta balanceada, não vai poder ficar comendo fast food, lanche, besteiras a todo momento. Você vai precisar ter horas boas de sono, de descanso, porque o corpo precisa do descanso e vai precisar ter tempo para treinar. Então, treinar, descansar e se alimentar bem é uma base que o atleta precisa ter, né? Eu vou adicionar mais um aí. Estudar. Exatamente. Por que o aluno, o atleta, o sonhador dessa vida de jogador de futebol deve estudar, professor Marco? Exatamente. Uma, porque o estudo é essencial, né, para a qualidade de vida. Não é porque você vai ser um atleta que você não tem que estudar. E outra, porque hoje em dia as federações exigem que os atletas estejam matriculados na escola. Então, isso é obrigatório. Tanto que lá na minha escola a gente faz com que os alunos apresentem os boletins escolares a cada bimestre. Tendo notas baixas, a gente vai entender o porquê dessas notas baixas. Se perceber que preguiça de estudar, não está levando a escola muito a sério, toma punições, fica fora de competições, é restringido de algumas coisas. E não tem a dificuldade. Então, a gente chama os pais, vamos ver o que está acontecendo. Tem que ter essa multidisciplinar aí junto com o futebol, né?
E eu sou prova disso, viu, gente? Até no momento da matrícula, quando eu fui fazer, eu tive que matricular, levar o atestado médico, os boletim, e bimestralmente eu tenho que atualizar o boletim lá dos meus filhos para que essa educação, né? Eu teve uma professora que colocou aqui no chat a questão da disciplina. O esporte, no geral, né, nos ensina a disciplina. E o futebol não é para menos. Isso é muito legal. Mas tá bom, Marco, você já me disse o que eu tenho que fazer ou não. Mas existe um negócio aí que o pessoal fala que é atleta federado. O que é isso? Atleta federado é quando o atleta consegue ser aprovado na equipe ali, na entidade, né? E passa a fazer parte do grupo. Então, para ele conseguir jogar os campeonatos das federações, ele precisa ser federado junto à entidade que ele está atuando. Tá. Então, isso é legal falar, e o professor tem conhecimento, porque ele participa de campeonatos da Federação Paulista. E lá ele encontra, e uma das coisas que eu visualizei, é importante falar, para que vocês saibam a competência da pessoa que está aqui, que inclusive cancelou as aulas do dia de hoje na escola para estar aqui passando essas informações. Muitos atletas deles estão jogando em clubes na categoria de base. E o que eu acho mais legal é isso. Os caras estão lá no clube, mas também estão treinando com você. Sim, é o que eu disse. Para ser atleta exige muitos passos aí a se seguir, né? Então, precisa estar treinando o tempo todo, precisa estar descansando bem, precisa estar se alimentando. Então, às vezes, precisa de uma melhoria de fundamento, de uma melhoria física. Então, eles continuam com a gente na escola, mesmo estando no clube. Porque a partir do momento que eu passei na peneira, eu tô tranquila. Eu vou ser rica, porque todo jogador de futebol é rico, não é, galera? Todo jogador de futebol é rico, aí eu posso fazer o que eu quero, porque eu já tô lá, já passei, acabou. Não é bem por aí. 75% dos jogadores de futebol recebem menos de R$ 4.000 por mês. Então, jogador de futebol e ser rico é o que a grande mídia mostra aí, que são os clubes de elite, né? Então, os clubes de elite, sim, têm salários extraordinários. Mas não é a realidade total do jogador de futebol. O jogador de futebol que não está numa elite não tem um salário absurdo, igual a gente vê aí alguns casos. Outro ponto que você tocou, tô na categoria de base, beleza, vou ser jogador de futebol. Não, com certeza não. Tem muitos outros atletas querendo entrar na sua vaga, né? E dentro do próprio clube, você tem as disputas, né, de posição, que tem que ser uma disputa sadia, mas é uma disputa. Então, eu quero ser o jogador titular, eu preciso me treinar mais do que o jogador que está sendo o titular. Preciso melhorar o que eu tenho de ponto fraco. E ele também não pode deixar cair, né? A gente gosta de usar esse termo aí, não deixar a peteca cair. Então, tô dentro do clube agora que fica mais difícil ainda, porque agora a competição, além de ter muitos atletas querendo entrar na minha vaga, tem os que também estão dentro do elenco, né? Então é uma disputa diária, né? Sim, com certeza. E aí, às vezes, um dia que eu deixei de treinar, eu vou perder muita coisa. Eu lembro que eu vi uma entrevista, uma reportagem do Cristiano Ronaldo e do Zé Roberto, que o Zé Roberto foi lá, que o Cristiano Ronaldo chamou ele foi. E aí ele achando, vem jantar, velho. Acabou de jantar, ele falou, vamos treinar. Acabou de jantar, não, vamos lá, vamos fazer um treininho aqui. Cara, mas você me chamou para jantar, vamos treinar. E o Zé Roberto é um exemplo de jogador que se cuidou muito, né? Sim, o Zé Roberto é um exemplo de atleta, né? Ele é um exemplo de atleta, porque jogou em tão alto nível aí, numa idade avançada, que poucos jogadores conseguem chegar nisso daí. Ter uma longevidade na profissão assim, porque outra coisa acontece também, a carreira de jogador de futebol é curta, né? Então, você é rico, mas você vai ter uma carreira curta. Então, se você não estudar, se você não souber aonde você vai colocar o dinheiro que você vai ganhar, o prazo de ganhar dinheiro aí é curto. Então, não pense que, sou jogador de futebol, sou rico, vou fazer o que eu quero, passei numa categoria de base, agora pronto, tô feito. Não.
Aí vou falar outro termo que a gente costuma usar, que é matar um leão por dia. É treinar, dormir, descansar, no caso, né? Se alimentar bem, estudar, se manter sempre bem para praticar o esporte. Eu acho que isso é muito importante, viu, Marco? Porque a gente tem a impressão de que o objetivo finaliza quando eu passei na peneira, ou quando eu entrei num clube. E, na verdade, ali só está começando. Ali foi onde começou, exatamente. Eu passei na peneira, passei numa avaliação, entrei no clube, agora começou. Não é o final aí não, aí é o princípio. Tem muito chão, né, para você se consolidar como atleta e a vaga, a gente vê aí nos jogos, a disputa, né, essa questão toda. É óbvio que existem muitas contradições, muitas questões ali envolvidas, né? Que eu digo lado financeiro, porque o atleta não sai e tal, enfim, mas eu não quero entrar em polêmica. A questão mesmo que eu quero bater aqui é do esforço, e que essa disciplina, esse comprometimento, esse estilo de vida tem que partir de agora, se esse é o seu sonho. Né? Realmente. E como pode falar de entidades, né? Pode. Por exemplo, o Palmeiras no jogo de ontem. O Gabriel Veron era jogador titular do Palmeiras, o Wesley entrou em alguns jogos, foi bem, se tornou jogador titular. Ontem, por uma infelicidade, acabou se lesionando no início do jogo. O Gabriel Veron entrou, fez gol. Então, essa é a disputa diária e sadia que precisa. Falando já com os terceiros anos, eles já conseguem entender isso, porque precisa ter essa disputa diária, né? É isso aí. Olha, engraçado, eu vou te falar uma coisa aqui. Tem uma pessoa que está assistindo a aula que é uma celebridade aqui. Gente, presta atenção quem está mandando pergunta aqui. Vocês conhecem um tal de Boca? Não sei porque houve uma risada aqui geral, né? O Boca, ele é uma pessoa que trabalha aqui na produção, ele é um câmera, e que ele ganhou, inclusive... gente, vocês lembram o nome do documentário dele? Fala no microfone aí para todo mundo ouvir tua voz, Danilo. Exato, Eu Sou Favela. Ele participou desse documentário e aí ele falou assim, qual a sensação de ganhar uma final ou de perder uma final? A sensação de ganhar uma final é o êxtase, né? É de arrepiar. Eu lembro de uma final, eu arrepiei aqui, por exemplo. E a sensação de perder uma final é difícil. Você ter uma derrota por exemplo, seu objetivo era chegar lá no último degrau, que é a final. Você ter essa derrota, você sente muito, mas às vezes essa derrota, a gente mais nós vamos perder do que ganhar na nossa vida. Então a gente tem que aprender a tirar os pontos positivos dessa derrota. Mas a sensação de ganhar uma final, de ser campeão, eu acho que é inexplicável as palavras, né? Ai, nem me fala. Se a gente, como torcedor, já fica doido, imagina o cara que tá lá. Mas, enfim, agora chegou a hora de vocês. Pois é. As perguntas desses nossos amores aqui, professores e alunos dos terceiros anos, Maroca. Opa! Então, não só perguntas, mas alguns professores estão fazendo até um resumo com palavras aí de tudo que vocês estavam discutindo. Por exemplo, a professora Ana Lúcia, ela escreve desafios. Então, tem tudo a ver com o que vocês já citaram. A professora Rose, ela coloca que é muito legal esse tema, né, esse assunto trabalhado. A professora Maria coloca que existem muitas etapas para chegar lá. Então, é isso mesmo, não é, professora? Você concorda com isso bastante, não é, Marco? Sim, com certeza. Tem muitas etapas mesmo para chegar no profissional do futebol. E para chegar na elite do profissional, então, são mais etapas ainda, mais dificuldades a se percorrer. Mas é o que eu falei desde da aula dos primeiros anos. É um sonho que, se você tem esse sonho, tem vontade, tem que se dedicar, tem que ser instruído por bons profissionais. Não adianta querer ficar só vendo, vou ver vídeo, vou aprender vendo vídeo. Não, você tem que ir numa academia, numa escola de futebol, aprender o futebol mesmo, porque o futebol não é só pegar a bola, correr, fazer gol, driblar. Tem partes técnicas, partes táticas. Com os terceiros anos, mais ainda, a gente tem que enfatizar isso, que é um jogo. Então, sendo um jogo,
a gente tem os posicionamentos de cada setor, né, de cada atleta, então é uma dificuldade a ser percorrida assim muito grande e por isso o estudo é muito importante. Você tendo um estudo, você consegue interpretar melhor as coisas. Olha, eu vi uma pergunta aqui, Mara, das últimas. Você está de cima para baixo, estou de baixo para cima. A professora Ana Vera, eu acho que é Ana Vera. Como você lida com as frustrações dos alunos que não foram aceitos na peneira? Eu vou fazer um parênteses antes de você responder. Na hora que você respirou, eu vou responder. Os pais sofrem mais. E acontece muito. Como eu disse, a gente tem a dificuldade de passar. Eu sempre uso a história do Cafu, com todos os meus alunos que reprovam, eu sempre uso a história do Cafu, que foi um pentacampeão brasileiro, levantou o troféu mais importante do futebol e foi reprovado em 12 peneiras. Então a gente tem que tentar achar uma motivação nele nessa derrota, porque assim, às vezes é um erro, a gente não pode errar e parar. O futebol é sucessão de erros. Você tem que ir aprimorando até dar certo. Às vezes você não foi aprovado numa peneira nem por falta de capacidade ou de qualidade. Às vezes o clube não precisava de um jogador que tem a sua característica. Então, fui reprovado na peneira, fui reprovado no teste, na avaliação. E agora? Vou parar, desiludir. Não. Às vezes é ali o lugar onde que você foi, a entidade que você foi, não precisava de um jogador nas suas características. Então, continue sonhando, continue treinando, buscando, se alimentando bem, estudando bastante, que aí uma hora você vai ter a oportunidade no lugar certo. E, olha, bacana. A professora Laura, ela coloca a pergunta de um aluno. E aí, no começo, eu até li que alguns professores perguntaram aula igual. Então, assim, a entrevista ela tem o mesmo tema. Mas a gente vê que é diferente em relação à pergunta dos estudantes. Olha essa aqui. O aluno Luiz Miguel, da Escola Eugênia Vilhena, lá de Ribeirão Preto. Ele pergunta: o que fazer quando sua família não apoia você no futebol, mas você tem um sonho de ser jogador? Aí nada melhor do que uma boa conversa, né? Porque um atleta ele tem que ser um bom ser humano antes. Então, para você se tornar um bom ser humano, você tem que chamar a sua família e falar: eu quero ser um atleta de futebol. Isso para meninos como para meninas, que o futebol feminino também está em ascensão. E existe ainda muito preconceito com o futebol feminino partindo das famílias. Então, falando com um terceiro aí, tem que chamar a família para conversar, falar: eu quero isso, é o meu objetivo, eu tenho um sonho, eu preciso do apoio de vocês, porque nós precisamos do apoio da nossa família, né, para conseguir conquistar as coisas. Então, chame seus familiares, mostra que você está empenhado nisso, se dedique aos estudos, mostrando para eles que não é só o futebol, mas também os estudos, que o futebol agrega muitos outros valores na vida do ser humano, né? Disciplina, respeitar hierarquias, conseguir ajudar o próximo. Então, o futebol, além de ser um esporte, ele agrega muito na nossa vida, né? Valores, né? Exatamente. Olha, o professor da 2ª série que ajudou bastante, Mara, sabe? O professor João Nelson, Sim. de Olímpia, da D de Barretos, ele colocou assim, até o Pelé foi reprovado em peneira. Exatamente. Opa! Quem somos nós? Exatamente. Até o Pelé. Marco, olha só, o professor Luiz parabeniza pela entrevista, diz que está sendo muito esclarecedora aos alunos. E aí, a professora Romilda, ela pergunta como saber se a peneira ela é verdadeira. Normalmente, quando a peneira realmente é verdadeira, tem integrantes da comissão dos clubes que forem fazer a peneira. Por exemplo, os captadores são captadores funcionários do clube que está fazendo a peneira. Agora eu estou fazendo uma peneira. O avaliador aqui não é funcionário do clube, que é a bandeira que está lá na peneira. Aí você tem que desconfiar. Tem que desconfiar porque pode não ser realmente uma peneira da entidade, né, da agremiação que está fazendo. Tem que ser funcionário,
tem que ter os parâmetros, pedir exame médico, RG, pedir responsáveis junto, porque independente do garoto ter 17 anos, já está nessa fase de adolescência aí, começar já a ter algumas liberdades que a família deixa sair sozinho e tal, mas é preciso ter um acompanhante maior de idade ali com os garotos. Então, vejam primeiro isso, se realmente é funcionário da entidade, da agremiação. Vendo isso, vê se estão pedindo atestado médico, vê se estão exigindo o RG, acompanhante de um responsável. Captadores são os famosos Olheiros. Os olheiros são captadores, né? Isso, vamos lá. Professora Leda pergunta como que um aluno, né, ele enviou a pergunta para ela, como conciliar os estudos dessa etapa deles, então, terceira série, com os treinos de futebol? É uma etapa bem difícil mesmo. A etapa do terceiro, que você está prestes a sair da escola, né? Já está pensando numa faculdade, porque mesmo você sendo atleta, você tem que iniciar numa faculdade. É de suma importância isso. Você tem que saber se organizar. Eu acho que a palavra fundamental é organizar. Eu tenho meu estudo, eu tenho o esporte que eu quero me dedicar, então eu preciso organizar e adequar os horários. Se eu estudo de manhã e o clube onde eu passei ou onde eu quero fazer a peneira ou a avaliação treina à tarde, tenho que conciliar. De manhã eu estudo, de tarde eu treino, tenho lição para fazer, de noite eu faço lição e tenho que descansar também. Então, é preciso se organizar. Eu acho que a frase ideal é organizar. Ô, Marcos, você citou o futebol feminino, né? A professora Angelina disse o seguinte: o futebol em nossa escola se destaca. Escola Que Estadual bacana. Pedro de Melo, MAPEI. A comunidade do distrito de Tupi. A Associação de Bairro apoia e disponibiliza o campo de futebol. E aos sábados ocorrem treinos na quadra da escola. Então você vê uma movimentação da cidade. Sim, muito legal isso, muito legal mesmo. Quando a cidade apoia, assim, quando cidades, por exemplo, não aqui na Grande São Paulo, mais afastada, que tem esse acolhimento da cidade, fica melhor ainda para a prática e muitas vezes saem muitos atletas bons desses lugares. Alunos da escola Zacarias de Monte Alto estão em peso lá, hein? Disse a professora Maria. Que máximo! Muito bem. O aluno precisa ter uma alimentação diferente no dia anterior de um teste. Esse vem da professora Maria deve ser Fernanda. Na verdade, ele precisa ter uma alimentação balanceada sempre, né? Quer ser atleta, precisa ter uma alimentação balanceada sempre. Vou fazer um teste, claro, não vou comer logo em cima do horário que eu vou fazer o teste. Preciso ter o tempo de digestão. Então, me alimento antes, ali 2 horas antes, para conseguir e fazer essa avaliação aí sem correr o risco de ter uma congestão aí e já ter feito essa digestão. Mas a alimentação tem que ser diferenciada e balanceada sempre. Quer ser atleta, tem que ter uma alimentação balanceada. Ô, Marco, a professora Vilma Helena, né, muito educada, boa noite. Boa noite, professora. Escola Tose, de Águas de Lindóia. Você viu que só são lugares legais? Você sabe que ontem, na aula de educação física para o ensino para os anos finais, eu quase deixei a Mara sozinha porque estava frio e me falaram que tinha outra cidade lá que estava calor. Quase eu fui embora, quase a Mara perdeu a companheira. Mas ela perguntou, o aluno Gustavo perguntou se você já conheceu algum jogador do batalhão esportivo do futebol das antigas. Você já teve assim, ó, cara a cara com o jogador? Sim, já. Eu tive um treinador que foi um baita de um atleta, o Edu Bala. Foi um cara que me ensinou muito do que eu sei hoje. Já trabalhei com o Dr. Ivan, que era conhecido como Badeco. São os dois mais perto, né? Mas eu conheço muito a Mauri também, que jogou no Corinthians. Mas o Edu Bala e o seu Badeco foram os que eu consegui extrair mais informação ali, conhecimento que eles têm demais para trazer para a gente. Então o Edu Bala, que jogou no Palmeiras e no São Paulo, o Dr. Ivan Sobadeco, que jogou na Portuguesa, no Vasco da Gama.
E aí, Mara? A professora Laura agradeceu eu ter falado o nome dos alunos, que é isso, nós estamos aqui para falar o nome deles mesmo. A professora Andréia pergunta em relação às lesões, como que você lida em relação a isso, para falar com os alunos? Legal, uma ótima pergunta, porque é a idade que alguns alunos que não tiveram um treinamento adequado começam a sentir algumas lesões. Por isso que eu sempre enfatizo de estar em uma academia ou então numa escola de futebol ali que seja competente, porque a gente consegue ver na literatura de prescrições de treinamento o jeito certo de se trabalhar. Cada jogador precisa de uma ênfase na sua característica de jogo. Então, por exemplo, o goleiro precisa trabalhar uma capacidade que às vezes o atacante não precisa. Então, estando numa escola de futebol competente, você consegue trabalhar para evitar lesões. Acaba 100% as lesões? Não. Até porque no profissional, com o tanto de investimento que os caras têm, não acaba as lesões. O que acontece? Não tem um convênio médico, precisa fazer uma operação aí pelo SUS, que é um sistema muito bom de saúde e consegue fazer isso, o retorno tem que ser primeiro com o fisioterapeuta, né? Tem que seguir as escalas, não adianta, fiz a cirurgia, já vou treinar, já vou lá com o professor de educação física. Não, passou pelo fisioterapeuta, foi avaliado, estou apto a praticar esporte de novo, aí sim, aí ele volta para a escola, volta a fazer as atividades. Lá na nossa escola a gente tem uma profissional de fisioterapia que quando há alguma lesão, graças a Deus não estamos tendo lesões, tivemos lesão uma vez só de um garoto que graças a Deus profissionalizou também, mas ele recuperou bem. Então, se tiver lesão, passa pela nossa fisioterapeuta, ela vai encaminhar o lugar certo que ele tem que fazer o tratamento e feito o tratamento, está liberado para praticar esportes, volta para os treinos. Muito legal. A professora Solange perguntou, você sabe se as grandes equipes de São Paulo possuem algum projeto de visitação em seus centros de excelência, tipo excursão? A gente fica aqui, a gente grava na EFAP, que é do lado do estádio do Palmeiras. E aí, quando você passa assim, né, a gente já vê lá, faça um tour pelo Palmeiras, né, Marco? Sim, as instituições têm sim. Normalmente, quando são escolas franqueadas, tem uma abertura melhor de conseguir levar os alunos, né, para assistir jogos, para conhecer como que é um estádio, para conhecer como que é um centro de treinamento. Mas mesmo não sendo franqueado, alguns outros aspectos em CDCs, tal, eles conseguem sim fazer esses tours, conhecer como que é um estádio, como é um vestiário, por exemplo. Muito legal. Bem, gente, infelizmente a nossa aula está acabando, eu tenho 1 minuto e 43. Eu gostaria muito que vocês agradecessem de uma forma muito bonita ao professor Marco. Foi muito legal ele estar aqui nas nossas 3 aulas. Quem tiver mais perguntas, dúvidas, eu queria que colocasse, Danilo, você conseguiu, assim, ó, o Instagram do professor Marco é esse aqui, ó. Então, você pode falar direto com ele, de repente, conhecer a escola de futebol dele, ter mais notícias. Essa foi uma aula especial para vocês. Muito obrigada, professor Marco. Pode se despedir da galerinha. Eu que agradeço pela oportunidade aí de ter sido convidado para falar com esse público maravilhoso, que são os alunos da escola pública do 3º ano. E qualquer dúvida, o Instagram estava aí no rodapé, podem me chamar que eu vou ter o maior prazer em tirar as dúvidas aí. Obrigado e uma boa sexta-feira aí, bom final de semana. Sextando, né, Mara? Vai lá, Mara. Sextando. Então, para vocês, coração, muito obrigada pela participação. Vai ficar o QR Code aí, nós já vamos nos despedindo e até a próxima aula de Educação Física. Obrigada. Tchau, tchau, galera. Olha o QR Code, não esqueçam. Um beijo e sextou!